galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! Grande Rex. O poderoso tiranossauro surgiu tarde na história dos animais. Os dinossauros dominaram a Terra por 120 milhões de anos. Porém, os tiranossauros só existiram pelos últimos 15 milhões de anos desse período. Os Land Cruisers pararam no topo de uma colina. Eles estavam acima de uma área de floresta que descia até a beira da lagoa. O sol estava se pondo ao oeste, afundando na neblina do horizonte. Toda a paisagem do Jurassic Park estava banhada em uma luz suave, com sombras que se alongavam. A superfície da lagoa ondulava em crescentes rosados. Mais ao sul, eles viram os pescoços graciosos dos apatossauros de pé junto à borda da água, seus corpos espelhados na superfície em movimento. Tudo estava silencioso, exceto pelo leve zumbido das cigarras. Enquanto eles olhavam para a paisagem, era possível acreditar que tinham mesmo sido transportados milhões de anos de volta no tempo para um mundo desaparecido. Dá certo, não dá? Ouviram Ed Regis dizendo pelo interfone. Eu gosto de vir aqui às vezes, à tarde, e só ficar sentado. Grant não estava impressionado. Cadê o T-Rex? Boa pergunta. Geralmente pode-se ver o menor lá embaixo na lagoa. A lagoa está abastecida, então tem peixe lá. O menor aprendeu a apanhar os peixes. É interessante como ele faz. Ele não usa as mãos. Em vez disso, enfia a cabeça toda debaixo da água, como um pássaro. O menor? O Rex pequeno. Ele é um jovem. Tem 2 anos de idade e cerca de 1/3 do tamanho total agora. Está com 2,5 metros de altura, pesa 1,5 toneladas. O outro é um tiranossauro adulto, mas eu não o vejo no momento. Talvez ele esteja lá embaixo caçando os apatossauros, disse Grant. Regis riu, sua voz minúscula pelo rádio. Ele estaria se pudesse, acredite. Algumas vezes ele fica perto da lagoa e encara aqueles animais remexendo seus bracinhos, frustrado. Mas o território do T-Rex é completamente fechado com trincheiras e cercas. Elas estão disfarçadas, mas acredite, ele não pode ir a lugar algum. Então, onde ele está? Se escondendo, disse Regis. Ele é um pouco tímido. Tímido? Perguntou Malcolm. O Tiranossauro Rex é tímido? Bem, ele se esconde como regra geral. Você quase nunca o vê em campo aberto, especialmente à luz do dia. E por quê? Achamos que é porque ele tem pele sensível e se queima com facilidade ao sol. Malcolm começou a rir. Grant suspirou. Você está destruindo muitas ilusões. Não acho que vocês vão ficar desapontados, disse Regis. Espere só. Eles ouviram um leve barulho. No meio do campo, uma pequena jaula subiu até ficar à amostra, erguida hidraulicamente do subterrâneo. As barras da jaula desceram e a cabra permaneceu amarrada no centro do campo, balindo queixosamente. Agora é só esperar um pouco, disse Regis outra vez. Eles olharam para fora da janela. Olhe para eles, disse Hammond, observando o monitor da sala de controle, inclinando-se para fora das janelas de tão ansiosos. Eles mal podem esperar para ver. Vieram aqui pelo perigo. É disso que eu tenho medo, disse Muldoon. Ele girou as chaves em seu dedo e observou os Land Cruisers tenso. Aquela era a primeira vez que visitantes passeavam pelo Jurassic Park e Muldoon compartilhava da apreensão de Arnold. Robert Muldoon era um homem grande com 50 anos, um bigode cinza como aço e olhos de um azul profundo. Criado no Quênia, ele havia passado a maior parte da vida como guia para caçadores de grandes animais, assim como o pai dele fizera. Mas desde 1980, vinha trabalhando principalmente para grupos conservacionistas e projetistas de zoológicos como consultor de vida selvagem.
tinha ficado conhecido. Um artigo na Sunday Times de Londres dissera: o que Robert Trent Jones é para os campos de golfe, Robert Muldoon é para os zoológicos. Um designer de conhecimento e habilidades incomparáveis. Em 1986, fez alguns trabalhos para uma companhia de São Francisco que estava construindo um parque particular para a vida selvagem em uma ilha na América do Norte. Muldoon distribuir os limites para diferentes animais, definindo os limites para espaço e habitat de leões, elefantes, zebras e hipopótamos, identificando quais animais podiam ser mantidos juntos e quais deveriam ser separados. Na época, foi um trabalho bastante rotineiro. Ele estava mais interessado em um parque indiano chamado Mundo dos Tigres, ao sul de Caxemira. Então, um ano atrás, recebera a oferta de um emprego como administrador dos animais no Jurassic Park. A oferta coincidiu com o desejo de deixar a África. O salário era excelente. Muldoon aceitou por um ano. Ficou assombrado ao descobrir que o parque, na verdade, era uma coleção de animais pré-históricos produzidos geneticamente. Era, é claro, um trabalho interessante. Entretanto, durante seus anos na África, Muldoon tinha desenvolvido uma visão imperturbável sobre os animais, uma visão nada romântica, que frequentemente o colocava em conflito com a administração do Jurassic Park na Califórnia, em particular com o pequeno comandante de pé ao seu lado na sala de controle. Na opinião de Muldoon, clonar dinossauros em um laboratório era uma coisa, mantê-los à solta era outra, bem diferente. Muldoon achava que alguns dinossauros eram perigosos demais para serem mantidos em um ambiente de parque. Em parte, o perigo existia porque eles ainda sabiam muito pouco sobre os animais. Por exemplo, ninguém sequer suspeitava que os dilofossauros fossem venenosos até que foram vistos caçando ratos nativos da ilha, mordendo os roedores e então recuando para esperar que eles morressem. E mesmo assim ninguém suspeitou que os dilofossauros pudessem cuspir, até que um dos tratadores quase ficou cego com o veneno expelido a cusparadas. Depois disso, Hammond concordou em estudar o veneno do dilofossauro, no qual foram descobertas 7 diferentes enzimas tóxicas. Também se descobriu que os dilofossauros podiam cuspir a uma distância de até 15 metros. Como isso levantava a possibilidade de um hóspede em um carro ficar cego, a administração decidiu remover os sacos de veneno. Os veterinários tentaram 2 vezes em 2 animais diferentes sem sucesso. Ninguém sabia onde o veneno estava sendo secretado. E ninguém jamais saberia até que se fizesse uma autópsia em um dilofossauro. Mas a administração não permitia que um deles fosse morto. Muldoon se preocupava ainda mais com os velociraptores. Eles eram caçadores instintivos e jamais recusavam uma presa. Matavam mesmo quando não estavam com fome. Matavam pelo prazer de matar. Eles eram velozes, corredores fortes e saltadores espantosos. Tinham garras letais em todos os 4 membros. Um golpe de um antebraço poderia estripar um homem derrubando suas vísceras para fora. E eles tinham mandíbulas poderosas que arrancavam carne em vez de morder. Eram muito mais inteligentes que os outros dinossauros e pareciam ter a fuga como instinto. Todo especialista em zoológico sabia que certos animais eram especialmente passíveis de fugir de suas jaulas. Alguns, como os macacos e os elefantes, podiam abrir as portas das jaulas. Outros, como os porcos selvagens, possuíam inteligência incomum e conseguiam erguer as trancas dos portões com o focinho. Mas quem suspeitaria que o tatu gigante era um notório fugitivo? Ou o alce? No entanto, o alce era quase tão habilidoso com seu focinho quanto o elefante com sua tromba. Os alces estavam sempre escapando. Tinham um talento para isso. Assim como os velociraptores. Raptores eram, no mínimo, tão inteligentes quanto os chimpanzés. E como os chimpanzés, tinham mãos ágeis que os capacitavam a abrir portas e manipular objetos. Eles podiam escapar com facilidade.
E então, como Muldoon temia, um deles finalmente fugiu, matou 2 peões da obra e feriu um terceiro antes de ser capturado. Depois daquele episódio, o alojamento de visitantes foi retrabalhado com pesados portões trancafiados, uma cerca de alto perímetro e janelas com vidro temperado. E o cercado dos raptores foi reconstruído com sensores eletrônicos para evitar outra fuga iminente. Muldoon também queria armas, e ele queria lançadores portáteis de mísseis antitanque. Os caçadores sabiam como era difícil derrubar um elefante africano de 4 toneladas, e alguns dos dinossauros pesavam 10 vezes mais. A administração ficou horrorizada, insistindo que não haveria armas em lugar algum da ilha. Quando Muldoon ameaçou se demitir e levar a história à imprensa, chegou-se a um meio termo. No final, 2 lançadores de mísseis guiados por laser, construídos sob encomenda, tinham sido colocados em uma sala trancada no porão. Só Muldoon tinha as chaves para aquela sala. Eram essas chaves que Muldoon estava girando agora. "Vou lá para baixo", disse ele. Arnold, assistindo às telas de controle, assentiu. Os 2 Land Cruisers estavam no topo da colina, esperando pela aparição do tiranossauro. "Ei!", chamou Dennis Nedry do console mais distante. "Já que você está de pé, pegue uma coca para mim, tá?" Grant esperava no carro observando em silêncio. O balido da cabra ficou mais alto, mais insistente. A cabra puxava freneticamente sua corda, correndo para frente e para trás. No rádio, Grant ouviu Lex dizer alarmada: "O que vai acontecer com a cabra? Ela vai comer a cabra?" "Acho que sim", alguém disse a ela. E então, Ellie baixou o volume do rádio. Foi quando eles sentiram o odor. Um fedor de lixo, putrefação e decomposição que subiu da colina na direção deles. Grant sussurrou: "Ele está aqui." "Ela", disse Malcolm. A cabra estava presa no centro do campo, a quase 30 metros das árvores mais próximas. O dinossauro deveria estar em algum ponto entre as árvores, mas por um momento, Grant não conseguiu ver nada. E então ele percebeu que estava olhando baixo demais. A cabeça do animal estava a 6 metros do chão, meio escondida entre os galhos mais altos das palmeiras. Malcolm murmurou: "Ah, meu Deus! Ela é do tamanho de um maldito prédio." Grant encarou a imensa cabeça quadrada de 1,5 metros de comprimento, colorida de um vermelho amarronzado, com mandíbulas e presas imensas. As mandíbulas do tiranossauro trabalharam uma vez, abrindo-se e fechando-se, mas o enorme animal não emergiu de seu esconderijo. Malcolm sussurrou: "Por quanto tempo vai esperar?" "Talvez 3 ou 4 minutos. Talvez." A tiranossauro disparou silenciosamente para a frente, revelando por completo seu corpo gigantesco. Em 4 passos saltados, ela cobriu a distância até a cabra, abaixou-se e mordeu, atravessando o pescoço da presa. O balido parou. Houve apenas silêncio. Equilibrada acima da presa, a tiranossauro se tornou subitamente hesitante. Sua cabeça enorme virou-se acima do pescoço musculoso, olhando em todas as direções. Ela encarou fixamente o Land Cruiser lá em cima na colina. Malcolm sussurrou: "Ela consegue ver a gente?" "Ah, sim", disse Regis no interfone. "Vamos ver se ela vai comer aqui na nossa frente ou se vai arrastar a presa para longe." A tiranossauro se abaixou e farejou a carcaça da cabra. Um pássaro piou. A cabeça dela se ergueu, alerta observadora. Ela olhou de um lado para o outro, sondando em pequenos movimentos bruscos. "Como um pássaro", disse Ellie. A tiranossauro ainda hesitava. "De que ela tem medo?", murmurou Malcolm. "Provavelmente de outro tiranossauro", murmurou Grant. Grandes carnívoros, como leões e tigres, com frequência se tornavam cautelosos após uma matança, comportando-se como se estivessem subitamente expostos. Zoólogos do século XIX imaginavam que os animais se sentiam culpados pelo que tinham feito.
No entanto, os cientistas contemporâneos documentaram o esforço por trás de uma matança, as horas de acompanhamento paciente antes do salto final, assim como a frequência dos fracassos. A ideia de natureza vermelha nos dentes e nas garras era errada. Com frequência, a presa conseguia escapar. Quando um carnívoro finalmente derrubava um animal, ele tomava cuidado com outros predadores que poderiam atacá-lo e roubar sua presa. Portanto, esse tiranossauro provavelmente estava com medo de outro tiranossauro. O imenso animal se curvou sobre a cabra outra vez. Um dos grandes membros inferiores segurou a carcaça no lugar enquanto as mandíbulas começavam a arrancar a carne. Ela vai ficar, sussurrou Regis. Excelente. A tiranossauro ergueu a cabeça de novo, pedaços rasgados de carne sangrenta em suas mandíbulas. Ela encarou Land Cruiser. Começou a mastigar. Eles ouviram o repugnante estalar dos ossos. Eca! Disse Lex no interfone. Isso é nojento! E então, como se a precaução finalmente levasse a melhor sobre ela, a tiranossauro ergueu os restos da cabra em suas mandíbulas e os carregou silenciosamente de volta para o meio das árvores. Senhoras e senhores, o Tyrannosaurus Rex, disse a gravação. Os Land Cruisers deram novamente a partida e, em silêncio, saíram atravessando a folhagem. Malcolm recostou-se em seu assento. Fantástico, disse ele. Gennaro enxugou a testa. Ele parecia pálido.